sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 40º episódio do Ambicast, o meio ambiente nosso meio. Dando continuidade à temática sobre o estado do Rio Grande do Sul, o episódio de hoje trata-se do tema pós-tragédia. E agora? Com início em 27 de abril de 2024, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou fortes chuvas provocadas por eventos climáticos. Fatores como a entrada de uma frente fria, situação de bloqueio e umidade da Amazônia foram intensificados durante o El Niño, num contexto de exacerbação do efeito estufa. Ao longo dos dias seguintes, várias regiões ficaram submersas, resultando na maior tragédia climática do estado. Além disso, sabe-se que as cidades afetadas foram construídas em planícies de inundação, ou seja, são áreas naturalmente propensas a alagamentos. Diante disso, surgiu a pergunta inevitável: e agora? Como lidar com as consequências emocionais, sociais e estruturais desses eventos? Neste episódio, vamos explorar as respostas em busca de um entendimento, esperança e um caminho para o futuro. Apresentando os participantes do episódio de hoje, nós somos alunos da Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é Matheus Georgino. Eu sou a Mariana. Eu sou a Júlia. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Samara. E hoje nós temos um convidado especial, que é o professor Hélio. Professor Hélio, por favor, se apresente. Olá, meu nome é Hélio Carlos. Eu sou professor do Instituto de Geografia e trabalho com planejamento urbano aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado pelo convite. Então, professor Hélio, falando sobre o planejamento urbano, quais são os principais desafios que nós temos no Rio Grande do Sul pós-tragédia? Existem dois desafios que devem ser enfrentados buscando que essa catástrofe não ocorra novamente. O primeiro é pensando no futuro para que não haja uma ocupação dessas áreas inundáveis com atividades humanas. E o segundo desafio, que é o mais caro, o mais trabalhoso, que tem um maior impacto social, que é a retirada dessa ocupação humana que existe nessas áreas inundáveis e levá-las para locais que sejam seguros do ponto de vista ambiental. Sobre esse segundo desafio que o senhor tinha comentado, que é a realocação dessas pessoas, tem um plano no Rio Grande do Sul que trabalha em 3 frentes: a frente a curto prazo, frente a médio prazo e a longo prazo. Sendo a de curto prazo, o trabalho emergencial, que seria priorizar a assistência social desses habitantes, dessas cidades que foram mais afetadas, e o que poderia ser feito para ter uma realocação eficaz dessas pessoas. Bom, o primeiro fator é escolher uma área que seja segura do ponto de vista ambiental. Esse é talvez o principal princípio para que as pessoas não sejam novamente atingidas. É claro que a gente não pode tirar as pessoas da margem do rio e colocar ela na encosta da vertente, e aí numa chuva em que você não tenha elevação do nível do rio, mas tem escorregamento da encosta. Então você cria um outro problema em relação à vida humana. Então o principal fator é levar essas pessoas para as áreas que têm o menor impacto ambiental quando ocorrer esses fenômenos climáticos mais intensos. Pode vir aquela pergunta, mas e se essas áreas não existirem? Bom, aí existem estruturas, tecnologias que podem ser utilizadas para tentar diminuir o impacto sobre as áreas inundáveis. Por exemplo, o método que a cidade de Porto Alegre adotou para tentar evitar com que o nível do lago suba, que é a construção de diques, esses diques eles podem ser aumentados. Mas existe toda uma questão que é política da organização da cidade que está envolvida em relação a isso. Não política do ponto de vista partidário, mas política no sentido da gestão da cidade. Até quando vai se subir diques para evitar que o lago passe por cima do nível? E até onde esse dique vai ser seguro? Isso gera custo social. Então, a longo prazo, o ideal é que essas áreas elas não sejam ocupadas e que novas áreas sejam pensadas para a ocupação da população. Além de encontrar um local ambientalmente seguro, é bom a gente reforçar sobre os alertas, né? As pessoas que não têm acesso à internet ficarem atentas à televisão, jornais, rádios, e as pessoas que têm acesso à internet ficar atentas aos celulares, computadores,
pois as pessoas que têm acesso à internet conseguem passar as mensagens para os vizinhos, para idosos que realmente não estão antenados nessas situações. Isso é uma estratégia válida, mas é necessário pensar que essas ações elas precisam ser coordenadas, né? Pensando numa gestão de risco mais integrada, em que os agentes do Estado, a sociedade civil, ele consiga, de fato, emitir alertas de forma organizada para que a população ela seja avisada. Em relação também à retirada da população das áreas inundáveis para as novas áreas, é importante a gente lembrar que a gente resolve o problema ambiental do risco de vida, mas a gente constrói um outro problema social, que é a destruição das relações sociais, porque as pessoas estão acostumadas com seus lugares. Elas viveram ali, elas construíram as suas relações sociais ali, e ao ir para essas novas áreas, vai ser necessário reconstruir uma vida social. E isso pode não ser superado com tranquilidade por parte da população. Então, é uma solução complexa, necessária, mas também que a gente precisa pensar o lado e os impactos da remoção dessas pessoas para novas áreas em relação às suas relações sociais ali, que ela estabelece com a sua vizinhança, com seus amigos, com seus parentes. Pensando em evitar esse tipo de problemática do Rio Grande do Sul, um novo desenvolvimento que vem sendo estudado em relação à infraestrutura urbana são as cidades esponja. O que elas são? Elas visam basicamente imitar o ciclo hidrológico natural, transformando com que a água pluvial ela é absorvida e ela vai poder ser utilizada novamente. Com isso, a água que estaria sendo um problema pode virar um recurso. Esse método foi introduzido na China em 2013, por conta das grandes inundações que estava tendo e também da escassez de água, já que essa água que é absorvida, ela vai poder ser reutilizada depois. No entanto, a eficácia das cidades esponja vai depender das condições locais, como características fisiológicas, das bacias hidrográficas, o clima da região e os parâmetros hidráulicos. Professor Hélio, aqui no Brasil, você sabe se já tem esse tipo de desenvolvimento em andamento? Sim, essa é uma estratégia de aumento de infiltração de água no solo que é utilizado nas cidades brasileiras. No entanto, infelizmente, a nossa sociedade ela prefere trocar o solo com vegetação por área impermeável. Isso gera um maior escoamento superficial de água nas áreas urbanas. O que tem que ser feito? A gente tem que aumentar a área de permeabilidade nas cidades para que a água que cai do céu, a chuva, ela consiga filtrar no solo e fazer o seu caminho no interior do solo de forma mais devagar até acessar o leito hídrico. Qual é a estratégia do ponto de vista do planejamento que é utilizada para isso? São as normas de zoneamento urbano, que no geral decidem qual o percentual das áreas que devem estar reservadas para permeabilidade de água, que são as áreas verdes ou áreas permeáveis. Só que, a maioria dos casos brasileiros, as cidades diminuem o percentual de taxa permeável para permitir a construção. Então, isso intensifica o escoamento de água na superfície. Então, não é uma estratégia difícil do ponto de vista da implementação, é simples, é aumentar a área permeável. Agora, é conseguir fazer as pessoas entenderem que isso é importante e como que esse processo se dá, a grosso modo, é reduzir o tempo que a água demora para chegar no leito hídrico. Que ela vai infiltrar, vai percolar dentro do perfil do solo até chegar no leito hídrico. Então, não é uma estratégia complicada de fazer, mas demanda uma mudança de mentalidade social. E como o professor falou, no Brasil já é possível observar esse tipo de iniciativa que utiliza o conceito de cidades esponja. Um exemplo que a gente trouxe aqui é do município de Caxias do Sul. Nessa cidade foi implementado depois das enchentes mesmo do Rio Grande do Sul e tem sido investido em relação a grandes reservatórios de água, que são conhecidos como piscinões. Assim, pode ser mitigado alguns impactos das chuvas e prevenir alagamentos.
Puxando um gancho com relação à água na superfície, um dos principais desafios é a recuperação dos solos para a agricultura. O solo encharcado e saturado impede a infiltração de mais água devido ao excesso de umidade, o que tem levado a sérias consequências como erosões, que arrastam nutrientes, matéria orgânica e até mesmo camadas superficiais do solo, tornando-os irreparavelmente danificados. Para formar apenas 1 centímetro de solo, são necessários cerca de 300 a 400 anos, enquanto em um único evento climático, como as recentes enchentes, foram perdidos até 20 centímetros de solo em questões de horas. Nesse sentido também, né, a gente pensar em termos de tempo de regeneração e de recuperação desse solo, né, tem grandes desafios, na verdade, aí. Se a gente pensar, então, só explicando assim um pouco melhor o que a gente já estava conversando aqui, né? Se a gente pensar que, então, o que acontece é que o solo, normalmente, ele está composto, assim, em termos de volume, né? 50% sólido, ele é em torno de 25% aquoso e 25%, então, na forma de ar do solo, né? Dando aí 100%. Então, o que acontece em uma situação dessa de enxurrada, né? Quando tem muita água, muita chuva, o que acontece é que esses poros, os poros dentro do solo, eles que é onde o ar estava presente, a água acaba entrando nesses poros, expulsa esse ar e acaba ocupando esse espaço. E a presença dessa água, então, ela muda todas as funções, todos os processos físicos e químicos que acontecem e microbiológicos dentro desse solo, né? Então, assim, os micro-organismos que antes eram aeróbios, né, que precisavam de oxigênio para produzir e fazer toda uma ciclagem ali dentro, agora, com toda essa água, né, essa presença maior de água, agora vão ter outros micro-organismos que não vão depender mais do oxigênio. Então, isso muda toda a química desse solo, inclusive a ação dos micro-organismos. Então, o preparo desse solo, depois para ele secar novamente, voltar a essa constituição inicial. Isso sem falar na questão, isso está muito relacionado à questão química também, né? Então, dos nutrientes que vão estar presentes lá dentro, porque muitos desses nutrientes, então, foram arrastados, então vão ter toda uma questão de reconstrução e recuperação disso de novo. Então, tem todo um tempo para isso acontecer. Tendo em vista isso, então, o solo ele não vai estar nas condições ideais de equilíbrio que ele deveria estar. Ou seja, isso vai influenciar na agricultura, porque o solo não vai estar ideal para plantio. E uma das principais medidas que vem sendo apontadas é a criação das agroflorestas. Elas visam conciliar a produção e a preservação da natureza. Esse sistema, ele imita o que a natureza já faz normalmente. Porém, vai ter as plantações, né, de cultivo junto. E isso ajuda porque o solo vai estar sempre coberto. Assim, né, a água consegue infiltrar melhor. Inclusive, as agroflorestas já constam no Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Inclusive, se vocês quiserem saber mais, nossos ouvintes, sobre agroecologia de forma geral e como os sistemas agroflorestais, escutem nosso episódio 5 e 6, que foram da primeira temporada, que falam que são somente disso. Júlia, complementando essa discussão a respeito das agroflorestas e da vegetação natural, é importante destacar que a presença dessa vegetação ela permite que o impacto do escoamento superficial da água ele seja menor, já que a água vai conseguir infiltrar mais no solo e vai demorar mais tempo para chegar no leito hídrico. Mas no caso específico do Rio Grande do Sul, a gente tem que lembrar que a presença, né, o fato de ter fenômenos climáticos intensos, mesmo se existir somente vegetação natural em toda aquela área, haveria inundação. Por quê? Porque houve uma precipitação, muita chuva num período muito pequeno de tempo, que fez com que essa água chegasse muito rápido no leito hídrico. E mesmo se fosse um cenário natural, aquelas áreas que são as planícies de inundação, elas estariam inundadas. O que não haveria era um impacto sobre a sociedade, visto que aquela área não seria ocupada pelo homem. Então, é importante destacar que, apesar da ausência do planejamento urbano, da ocupação de áreas que não deveriam ter sido ocupadas, no caso específico do Rio Grande do Sul, a presença de fenômenos climáticos intensos geraria a inundação das planícies, de inundação da região do Rio Grande do Sul. E, Samara, eu soube que você esteve recentemente no Rio Grande do Sul. Conta pra gente como foi a sua experiência lá com relação às pessoas. Então, eu passei uma semana lá, conversei bastante com alguns vizinhos,
com muitas pessoas que participaram do nosso Reels, né? Eu estive entrevistando alguns moradores do bairro, a Patrícia, o Alex, a Mara, a Graziella, e todos eles me contaram, assim, eu achei as pessoas assim, muito solícitas, muito querendo conversar e contar as experiências que elas estão passando, né? Até porque ali no bairro especificamente onde eu tive, né, que é o bairro Sarandi, que fica na zona norte de Porto Alegre, foi um dos bairros mais afetados. E foi um bairro onde as pessoas, onde a prefeitura foi o último, então, onde a água baixou e, portanto, o último ter assistência da prefeitura, né? Então, e foi assim, as pessoas, assim, muitas filas para conseguir água, filas para conseguir alimentos. As pessoas se queixaram muito de estar na fila durante muitas horas, né? Eles não entregarem fichas, né? E as pessoas aí chegam na sua hora de ser atendido e acabou a comida. Então, não tem nenhum planejamento, assim, muito desorganizado, né? Muitas pessoas se queixaram de estarem, assim, elas por elas mesmas, de não ter muita assistência do Estado. Parece que a única assistência que eles estavam tendo do Estado até aquele momento era a água, todos os dias mesmo, que eles conseguiam, e os caminhões que estavam vindo para recolher os entulhos, né? Mas, no mais, assim, eles estavam reclamando muito de ajuda mesmo do governo, que era muita ajuda só dos moradores, que se faziam marmita, porque, gente, as pessoas perderam tudo, sabe, dentro das casas, né, assim, porque como meu pai foi um dos afetados, né, então, assim, a situação dentro da casa era caótica, porque é 300 vezes pior do que eu imaginava, porque a água ela levantou e ela ergou todos os móveis lá dentro da casa, então tudo se moveu, ficou de cabeça para baixo. E durante mais de um mês, né, porque foram aí uns 45 dias embaixo d'água, então perdeu tudo. As pessoas não têm geladeiras, não tem como cozinhar, as pessoas não têm como lavar roupa. Então esse auxílio emergencial que foi muito importante, as pessoas citaram, né, que trouxe, então conseguiram comprar fogão, geladeira, máquina de lavar, mas só. Também não conseguiram comprar mais nada. Então, assim, ainda tem muita coisa faltando. Então, eles ainda estão... É um cenário, assim, de pós-guerra, que eu imagino, sabe? Porque as ruas não tem nem espaço para passar os carros de tanto entulho que ainda tinha, né? Eles estão trabalhando essa remoção, mas ainda tinha muita coisa para tirar. Então, inclusive nos Reels, vocês vão ver que os moradores falam muito assim dessa questão, falam de escolas, falam dos mercados, do comércio local, mas também falam das questões emocionais, né? Das relações pessoais, de memória afetiva que foi perdida, né? De segurança, de sentimento de segurança, de falta de segurança daqui para frente. Então, são algumas das questões que acho que são importantes de trazer. Samara, realmente é tudo muito comovente. Falando sobre esse emocional, essa parte emocional, realmente não tem como trazer de volta. É uma situação bem triste, mas a gente pode tomar medidas para que futuramente estejamos mais preparados, para que quando, se for acontecer de novo alguma coisa desse tipo, não seja de uma vez assim. Pensando nisso, então, a gente tem educação ambiental e o engajamento da sociedade, né, que são temas bem importantes dentro disso. E esse engajamento ambiental, ele é importante por quê? Porque a sociedade precisa ter consciência que nós estamos passando por transformações. A primeira e a mais importante é que nós estamos passando por uma transformação climática, né, por mudanças climáticas significativas, com o aquecimento da atmosfera, com o aumento com a intensificação dos fenômenos climáticos, chuva muito forte num período muito pequeno de tempo. Então isso afeta diretamente a vida de todas as pessoas, em todos os níveis. É importante a população ter consciência que é preciso existir mais áreas permeáveis nas cidades para que a água da chuva ela infiltre no solo, chegue mais devagar, em tempo maior no rio. Os produtores rurais precisam ter consciência de que é necessário criar estratégias para que haja maior infiltração de água na zona rural, para que também não ocorra o aceleramento da água chegar no leito hídrico. Então, a população ela precisa entender que é preciso ter uma mudança de postura ambiental. Isso a gente chama de educação ambiental, que hajam estratégias que sejam articuladas pelo Estado ou pela sociedade civil organizada, que vai refletir na mudança social, que pode gerar menores impactos. É certo, infelizmente, nós viveremos períodos de impactos ambientais mais extremos e que isso vai gerar crise e a gente precisa se adaptar à crise para não perder vidas, para não perder
atividades econômicas, para não perder histórias humanas, mas a gente também precisa entender que não é somente sair correndo da crise. É preciso ter uma mudança de postura para que a gente consiga dar a volta na crise e ter um novo modelo de sociedade. Esse, eu acredito que seja o maior desafio para a sociedade, partindo do princípio daquilo que a gente está olhando, o fenômeno que aconteceu no Rio Grande do Sul. Bom, e nessa saída da crise, qual seria o espaço que a população poderia estar ocupando e atuando? O espaço da população ele é total. É que, infelizmente, nós, enquanto sociedade, depositamos aos representantes que estão no Estado a responsabilidade de resolver os problemas da crise. É claro que eu não estou dizendo que o Estado não tem responsabilidade, mas é que a mudança social, a mudança que envolve as mudanças de hábitos, de costumes, ela vai existir a partir da mudança individual e em grupo que está na sociedade. Isso vai refletir na escolha dos nossos representantes, que tenham mentalidades e que tenham como princípio, né, da sua atuação na gestão pública, os princípios da necessidade dessa mudança. Vou usar um termo, né? A gente não pode ter gestores públicos, seja na escala municipal, que é aquele que lida com o planejamento urbano, seja na escala estadual e na federal, e que negue as mudanças climáticas. E só existe gestores públicos que negam as mudanças climáticas, que ignoram as estratégias de desenvolvimento urbano, considerando as questões ambientais, porque a população colocou esses gestores públicos lá. Então, é fundamental cada indivíduo reconhecer o seu papel na necessidade da mudança, para escolher os seus representantes e também na ação. Por quê? Porque, infelizmente, dada a amplitude do desastre que aconteceu, talvez o Estado não seja capaz de fazer toda a transformação sozinho. Ele vai necessitar, inclusive, de um empenho da população para além do seu papel de participação, mas também na ajuda da reconstrução. Então, talvez você receber uma pessoa e você dar comida para uma pessoa que, nesse momento de crise, o Estado talvez não consiga atender. Então, eu acredito que só é possível a mudança se houver uma participação efetiva da sociedade e não esperar o papel só dos governantes. E eu não estou defendendo aqui menos Estado. Eu estou dizendo que a gente tem que reconhecer o nosso papel enquanto cidadão na mudança dos caminhos da nossa sociedade. Exatamente como você disse, além da gente ter essa conscientização individual, a gente tem que estar ciente se a pessoa que a gente vai escolher para representar, a gente também tem essa conscientização. E pensando assim, puxando para os bairros, né, para as pessoas, saindo um pouco da esfera individual, pensando um pouco mais no coletivo e fora da gestão pública também, será que passaria assim teria espaço para as associações de bairro? Será que essas discussões poderiam ser feitas ali, nos movimentos sociais? Não sei, o que tu acha, Hélio? Eu acredito que sim, são espaços importantíssimos para a construção dessa consciência coletiva. A atuação dos movimentos sociais, as representações de bairros, as associações de bairros, as organizações religiosas que são, querendo ou não, independente da vertente, elas são espaços onde se congrega pessoas. E esses espaços podem ser espaços que permitem a discussão, que vai ser um motor para a mudança de atitude. E um outro elemento, além de ser o espaço de discussão, a ação coletiva, né, em grupo, ela tem um poder muito maior de pressão sobre a sociedade. Então, um grupo articulado, ele consegue influenciar muito mais a sociedade, seja na esfera civil ou na esfera política. Então, é necessário sim pensar de forma coletiva, porque a gente não adianta eu fazer o meu papel, vocês fazerem o papel de vocês, ou vocês fazerem o papel de vocês e eu não fazer o meu papel. As mudanças que são necessárias, principalmente no âmbito da escala das mudanças climáticas, elas precisam ser coletivas. Não adianta uma empresa, um grupo de pessoas somente ter a mudança. A mudança tem que ser da sociedade. Pensando nisso, então, é muito importante ter a informação, porque se a gente não tem a informação, não tem como ter a conscientização. Bom, e com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do professor Hélio. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. E
A gente deixa aqui o convite para vocês estarem escutando tanto o episódio anterior do podcast como o próximo, que o tema vai ser manguezais.